Oi, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo especial, porque semana passada, uns dias atrás, eu comemorei 4 anos aqui nos Estados Unidos. Eu sei que muitos de vocês me acompanham desde essa época e realmente o tempo passou muito rápido. Ao mesmo tempo que, às vezes, né, quando eu paro para pensar e, tipo, só 4 anos, parece que eu já tô aqui, assim, há uma vida inteira. Parece que a nossa mudança aqui pro Colorado, assim, parece que sempre foi aqui. Mas, por outro lado, às vezes, parece que foi, tipo, ontem. Às vezes eu falo assim, não, porque eu acabei de me mudar pra cá. Quando que você se mudou? 2018, eu fico assim, não, nossa, eu não acabei de mudar pra cá, 2018 já faz bastante tempo, 4 anos é bastante tempo. Então, no dia, né, que eu comemorei 4 anos da mudança, eu postei uma foto, a memória do dia no Instagram, coloquei uma caixinha de pergunta e pedi para vocês, assim, me darem sugestões e perguntas, né, o que vocês gostariam de saber sobre esse período de mudança, adaptações, enfim, qualquer curiosidade sobre esses últimos 4 anos aqui nos Estados Unidos. Então, para quem chegou aqui recentemente, para quem não me conhece de outros carnavais, eu moro em Denver, no Colorado, com meu marido e 2 filhos. Meu marido é americano, não do Colorado, mas ele morou muitos anos aqui no Colorado anteriormente. E eu me mudei daqui depois de passar 14 anos na Europa. Então eu mudei para a Espanha em comecinho de 2004, depois eu fui para Londres em 2005 e fiquei de 2005 até 2018 morando em Londres. Então a mudança para cá foi uma grande mudança, porque eu já era totalmente londrina, totalmente inglesa. Eu e meu marido, a gente conversava muito sobre, né, um futuro, um dia, quando a gente for gente grande e tivermos uma família, o fato de que a gente queria se mudar para os Estados Unidos. Ele queria muito voltar para os Estados Unidos bem antes, inclusive. O plano sempre foi vir para Denver, mesmo para o Colorado, mas depois dos filhos, principalmente depois do segundo filho, do Oliver, a vida em Londres, a vida como a gente conhecia em Londres ficou muito cansativa, muito insustentável, e então foi quando resolvemos que a gente precisava de uma mudança, e se fosse para mudar de Londres, eu queria mudar. Então viemos para o Colorado há 4 anos atrás, e foi uma mudança incrível, foi a melhor decisão que poderíamos ter feito na nossa vida, para nossa família, para o nosso futuro. A maioria das perguntas que vocês mandaram seguem, assim, mais ou menos o mesmo tema. Muitas perguntas repetidas, muitas perguntas muito parecidas. Então, fiz algumas anotações, assim, dos temas mais comuns, as curiosidades mais comuns. O tema principal foi sobre adaptação, para contar um pouco mais sobre como foi a adaptação, como é que foi a mudança, detalhes de vistos e tal. E na época, né, no comecinho de 2018, quando a gente decidiu se mudar de verdade, aqui no canal tem uma série de vídeos inteira, uma playlist inteira só contando da mudança para os Estados Unidos, todo o passo a passo de visto, quanto tempo demorou, o tipo de visto de green card que eu tenho. Então eu vou deixar linkado aqui no final para eu não me repetir muito, até porque tem coisas, assim, e detalhes que eu acho que eu não lembraria, e aqueles vídeos tá tudo assim fresquinho. Eu fui relatando a mudança e o passo a passo da decisão na época que estava tudo acontecendo. Respondi, fiz vários vídeos de perguntas e respostas de pessoas que queriam saber por que a gente estava se mudando e tal. Então tá tudo lá, porque aí são respostas mais históricas e mais fresquinhas que eu fui contando e relatando à medida que estavam acontecendo. Mas vocês me perguntaram também, assim, agora, né, que já passaram 4 anos, olhando para trás,
quais foram as coisas mais fáceis, mais difíceis de adaptação e algumas das coisas que me surpreenderam. Então, vou começar. O que eu achava que seria o mais difícil era a questão do carro. Eu nunca tive, quer dizer, não vou falar que eu nunca tive carro, vai. Eu tirei a carteira de motorista aos 18 anos, quando eu morava no Rio de Janeiro, porque aquele rito de passagem, né? Fiz 18 anos, queria tirar a carteira, mas não tinha carro, sempre morei na zona sul do Rio, não tinha necessidade de carro para nada. Aí até que quando eu tava com 22 anos, eu comprei um carro usado do meu tio, me dei conta que eu não usava o carro, que o carro era um trambolho, um custo. Vendi o carro logo depois, comprei do meu tio e revendi pro meu avô. E em 2004 eu me mudei pra Europa e nunca mais dirigi, nunca mais renovei carteira de motorista, assim. Carro era uma coisa que não fazia parte da minha vida. Então, foi uma coisa que eu achava que ia ser muito difícil de me adaptar, de tipo, nossa, mas se eu quiser comprar leite, eu preciso pegar o carro, era um conceito tão estranho pra minha cabeça. E uma das perguntas que vocês me fizeram foi assim, né, como é que foi me adaptar a sair de um lugar onde você faz tudo a pé, muito fácil, e morar num lugar onde tudo você precisa de carro. E eu realmente achava que essa coisa do carro seria o mais difícil de me adaptar na vida nos Estados Unidos, e foi também a minha maior surpresa, porque a diferença é que depois de tantos anos morando em grandes centros urbanos europeus que não foram feitos para carro, depois de morar no Rio de Janeiro, Zona Sul, que também, não é que não tenha sido feito para carro, mas não comporta todos os carros que tem no Rio de Janeiro. Então, para quem mora em São Paulo, sabe, realmente carro, na minha cabeça, carro sempre foi um estorvo da vida, um custo desnecessário. A diferença é que aqui tudo é feito para carro. Pro bom ou pro ruim, não vou entrar no mérito da questão ecológica e poluição de carro, porque sim, eu entendo tudo isso, concordo com tudo isso, mas ecologicamente correto ou não, a vida nos Estados Unidos é feita para carro. Tudo aqui é feito para o carro. As estradas são super largas, os estacionamentos, tudo tem estacionamento de graça, todas as vagas são espaçosas, largas para carros grandes, tudo você consegue fazer no esquema de drive-thru. Você vai no banco sem sair do carro, você vai na farmácia sem sair do carro, você vai no supermercado sem sair do carro. E agora, pós-pandemia, isso tá assim, ainda mais acessível do que já era antes. Então, o carro aqui facilita tanto a sua vida e faz tão parte da sua vida. A vida é feita para uma vida motorizada, que na verdade é o efeito contrário. Hoje em dia, eu não acredito que eu consegui viver tantos anos da minha vida sem ter carro. Carregando criança em carrinho carrinho de bebê, tendo que carregar as sacolas de supermercado, tipo, para casa no muque, ter que carregar encomenda de correio, sabe, no braço. Hoje em dia é assim, inconcebível o fato de que a gente conseguiu viver, que eu consegui viver a minha vida inteira, 38 anos da minha vida sem carro, porque a adaptação foi muito fácil, porque a vida aqui é muito fácil, muito acessível, feita para carro. Então, não sinto falta de morar num lugar onde eu não preciso de carro, porque ter carro, ainda mais nessa fase atual da nossa vida, com crianças e tal, sim, ter carro é muito mais fácil do que quando a gente não tinha carro em Londres, né? Digamos assim. Já a parte mais difícil, eu não diria assim que é difícil no sentido de me afetar diretamente, tá? É uma coisa que eu sinceramente não me sinto afetada por esse aspecto, mas é o quanto a vida aqui é tão politizada. Eu acho que principalmente por causa do período que a gente se mudou pra cá,
Nos mudamos em 2018, então foi logo quando, né, tava assim, entre o começo e metade do turno do Trump como presidente, que causou muita polarização política no país, e logo depois começou a pandemia, em 2020, né, 2 anos depois, e que causou ainda mais polarização. Também não tô falando que é uma coisa que é exclusiva, que só acontece aqui, porque eu sei que o Brasil também é super polarizado politicamente, a Europa também, e agora tá com guerra na Ucrânia. Não é exclusividade aqui nos Estados Unidos, mas eu não sei se aqui eu comecei a prestar mais atenção justamente, né, por tudo que estava acontecendo de eleição e de pandemia, e comecei a prestar mais atenção nisso. Então isso foi uma coisa que me surpreendeu, assim, de que como ser republicano, democrata, faz muito parte da identidade das pessoas, a identidade dos lugares. Então, né, Denver, Colorado, é um lugar que é democrata, é um estado, é uma cidade que é liberal. E isso faz parte da identidade do lugar, da identidade dos bairros, das pessoas, que é uma coisa que se isso existe em Londres, se isso existe no Rio de Janeiro, foi uma coisa que eu nunca prestei atenção. Então eu não sei se agora eu presto mais atenção ou se realmente aqui isso é tão mais acentuado que, né, me chamou mais atenção. Então isso foi uma coisa que realmente, não que tenha sido uma adaptação difícil, nem nada disso, mas é uma coisa que realmente eu percebo que é uma diferença, assim, você tem que prestar mais atenção e não entrar muito em tema político, dependendo do ambiente, né, assim, de onde você está, com quem você está. E outra coisa que me surpreendeu, não assim, não surpreendeu, mas que foi tipo, né, foi difícil de, assim, mentalmente me acostumar com as distâncias. Não necessariamente de dia a dia, porque por ter carro, por não ter que enfrentar engarrafamento, transporte público, nada disso, as distâncias do dia a dia são muito mais fáceis do que era em Londres. Em Londres mesmo, porque tem trem pra tudo quanto é canto, tem metrô pra tudo quanto é canto, sim, mas você nunca chega em lugar nenhum em menos de 30 minutos, 40 minutos, assim, esse é o seu dia a dia. Demora 1 hora pra chegar no trabalho, demora 40 minutos pra chegar no trabalho, demora 20 minutos pra chegar na escola das crianças, então tudo leva muito mais tempo do que aqui. Mas o país é muito maior do que o continente europeu. Então tudo, né, as distâncias são muito mais, assim, exacerbadas, e você tem um fuso horário dentro do próprio país. Então, principalmente profissionalmente, o primeiro ano e meio, 2 anos morando aqui, eu vim transferida da mesma empresa que eu trabalhava em Londres, e lá também viajava muito, mas tudo assim, tudo é 1 hora você tá em outro país, sabe? Em 2 horas você tá na França, 1h30 você tá na Holanda, em 1 hora você tá na Escócia, em 2h30 você tá na Espanha, tudo assim muito nessa locomoção de viagem de verdade, é muito mais fácil. E aqui tudo muito longe. Mesmo estando num estado, né, o Colorado é centro-oeste dos Estados Unidos, então é perto da Califórnia, é perto do Texas, é perto de não sei o que, tudo assim, proporcionalmente é tudo muito facilitado, mas ao mesmo tempo tudo demora 3, 4 horas, mais o fuso horário, mais eu não sei o que. Então isso foi uma adaptação difícil, principalmente no começo, porque eu estava acostumada com um trabalho, né, a maneira como eu encarava meus projetos, a minha carreira e as oportunidades, que envolvia muita viagem, e de repente, assim, o mesmo trabalho, a mesma viagem que quando eu estava em Londres eu conseguia resolver tudo em 2 horas, aqui demorava o dia inteiro só para chegar no lugar. Então, quando eu decidi sair daquela empresa, eu estava terminando um projeto em New Haven, em Connecticut, na costa leste dos Estados Unidos, toda segunda e toda quinta-feira demorava 10 horas, assim, de porta a porta,
para sair da minha casa, chegar no aeroporto, fazer check-in, esperar para embarcar o voo, alugar carro, dirigir e chegar no hotel. Então eu perdia 2 dias inteiros da minha semana só para chegar e para voltar para as reuniões. Então isso foi um grande choque e sim, mudou toda a minha perspectiva de carreira, de viagem e de não querer mais viajar e que me levou às mudanças consecutivas, né, seguintes da minha carreira, porque realmente não dava mais para encarar o mesmo estilo de vida nesse ponto de vista, né, de carreira, de viagem, como era na Europa. Então isso foi assim, uma coisa que me surpreendeu, não porque fosse uma coisa que eu não sabia antes, mas eu nunca tinha visto por esse ponto de vista, sabe? Então demorou um tempo, assim, para eu me acostumar. E aí vou aproveitar e já responder uma das outras perguntas sobre viagem. Por que vocês viajam menos? O que aconteceu? Vocês viajavam tanto na Europa? E assim, é uma pergunta com várias respostas ao mesmo tempo. Uma é que, sim, viajávamos muito na Europa, porque na Europa é muito fácil de viajar e a gente sabia que a gente não ia ficar lá para sempre. Então a gente viajou muito porque a gente queria aproveitar enquanto ainda estava lá, porque a gente sabia que, né, já que estamos aqui, vamos aproveitar e encaixar todas as viagens possíveis e imagináveis, porque no futuro isso talvez não seja tão acessível. Então, né, um dos aspectos. O outro é que a gente já viajou muito. Eu já fui a 103 países e já voltei incontáveis vezes a vários países. Já conheço muitas cidades de vários países. Então chega uma hora que não tem tanta novidade, sabe? E os lugares diferentes e as viagens diferentes já passam a ser muito longe, inacessíveis, de horas, de custo, porque tudo que era fácil de fazer a gente já fez. E segundo, ou terceiro, sei lá, crianças, né? Não só crianças adicionam uma complexidade. Outro motivo pelo qual a gente viajou tão intensamente durante tantos anos, porque não tínhamos filhos e sabíamos que, por mais que a gente viaje com criança e tal, não dá para fingir que não muda, que não impacta pelo tempo, pelo cansaço, logística, custo. E agora eles estão numa idade onde ainda tem o fator ano escolar. Antes a gente podia viajar, qualquer promoção que tiver, vamos para Roma, vamos. Agora a gente não pode mais fazer isso. As nossas viagens têm que ser planejadas de acordo com o calendário escolar das crianças. Então também temos menos oportunidades de viajar ao longo do ano e que é assim, é um acontecimento normal da vida adulta. E então a gente aproveitou bastante enquanto podíamos, vivemos esse aspecto de viagens intensamente enquanto era muito fácil, e agora é uma fase que não é mais um estilo de vida que não é mais a nossa prioridade número 1, porque já curtimos e já vivemos isso bem intensamente. E também porque aqui nos Estados Unidos tudo é mais longe, né? A gente tá com várias viagens planejadas pelos Estados Unidos esse ano, mas é muito difícil simplesmente fazer uma viagem de fim de semana, porque tudo demora 4 horas, 5 horas para chegar no lugar. Então as viagens precisam ser muito mais planejadas e estratégicas em termos de voo, de tempo, do que era na Europa. O próximo tema de perguntas, assim, muitas perguntas muito parecidas em relação ao custo de vida, comparando salários, custo de vida, preço de casa, preço das coisas entre Londres e Estados Unidos. E é uma outra pergunta com uma resposta multifacetada, porque não existe uma resposta única, porque é uma comparação uma comparação que não é muito justa, porque saímos de Londres, que é uma das cidades mais caras do planeta, e viemos para o Colorado, que é um lugar assim bem médio nos Estados Unidos. Não é um lugar barato, o custo de vida aqui não é barato, mas não é tão caro quanto Califórnia, Nova York e algumas outras cidades assim espalhadas pela cidade. Então é difícil fazer uma comparação, que você não está comparando
alhos e bugalhos, né? Você tá comparando duas coisas bem diferentes. Pra gente, no nosso caso, saindo de Londres, né, os salários de Londres versus o custo de vida de Londres e ter vindo para Denver com os salários do Colorado, com o custo de vida de Denver, na época que viemos, né, porque se a gente estivesse mudando para cá agora, o bairro, o condomínio onde a gente mora estaria totalmente fora da nossa realidade. A nossa casa hoje em dia vale mais do que o dobro do que nós pagamos pela casa há 4 anos atrás. Uma das casas aqui na nossa rua, 4 casas para baixo, uma casa praticamente idêntica, vendeu por 115% a mais do que nós compramos a nossa casa 4 anos atrás. Então tem isso também, tem esse timing, né, que tem que fazer parte da comparação. Então, assim, salários, a comparação de salários, os salários no Colorado são muito mais altos do que os salários em Londres. Salários variam drasticamente. Qualquer tipo de comparação entre Inglaterra ou Londres, principalmente com os Estados Unidos, é muito difícil de fazer, porque os Estados Unidos é um lugar muito grande, muito diverso em vários aspectos, cultural, político, de clima, mas também econômico. O Colorado é um lugar que, comparativamente, proporcionalmente, tem salários muito altos, tem salários que estão perto dos tetos altos dos Estados Unidos, comparáveis com Califórnia, comparáveis com Nova York, porém com custo de vida que ainda é mais baixo. É mais baixo do que Califórnia, mais baixo do que Nova York, custo de vida mais alto, bem mais alto do que lugares tipo Texas, Chicago, mas não tanto quanto outras regiões no oeste dos Estados Unidos. Então, pra gente, no nosso caso, se mudando para cá 4 anos atrás, esse delta econômico, né, de salário versus custo de vida, a mudança foi assim, jackpot, foi a melhor decisão econômica que poderíamos ter feito, assim, na nossa vida. Mas, né, situações muito específicas. Londres é, de fato, um lugar muito caro. Os salários não são tão altos, não são tão mais altos proporcionais ao custo de vida. E, como eu falei, Colorado é um lugar bem médio para alto em termos de salário. Se a gente tivesse mudado para outro lugar dos Estados Unidos, tipo Flórida, o custo de vida é bem mais baixo, mas os salários comparados Flórida com Colorado são média, assim, metade. Então, né, o custo de vida na Flórida é bem mais baixo, mas porque os salários e a renda proporcional na Flórida também é bem mais baixa. Então, esse é um comparativo, assim, que tem que ser feito de lugar para lugar, bem especificamente, porque os Estados Unidos é tão diverso, é tão grande e, assim, varia muito nesse aspecto de esse delta, né, entre salário e custo de vida. Então, pra gente valeu a pena, mas não quer dizer que seja a mesma situação para todo mundo. E só para fazer um pequeno pormenor nessa coisa de comparação, muitas perguntas. Comparação Estados Unidos e Inglaterra, comparação Denver e Londres, comparação não sei o quê, que é a mesma pergunta que aparece em todos os vídeos que eu falo sobre isso, e eu sempre dou a mesma resposta. Não existe comparação. Porque são lugares diferentes, mas principalmente porque foram fases da vida muito diferentes, expectativas, necessidades, desejos e prioridades muito diferentes. Eu amo Londres, acho Londres um lugar maravilhoso, uma cidade fantástica. Às vezes, assim, eu ainda me belisco, eu não acredito que eu morei quase 14 anos em Londres, assim, é um sonho que às vezes ainda nem parece, já aconteceu, já passou, mas às vezes ainda nem parece que aconteceu comigo mesmo, porque foi tão maravilhoso. Mas eu tenho plena consciência de que eu amei tanto, que Londres foi tão maravilhoso pra mim, porque aconteceu
na fase da vida que eu estava. Eu fui para Londres com 25 anos. Eu passei toda, assim, meus 20 e poucos, meus 20 e muitos, meus 30 e poucos, meus 30 e meios, 30 e muitos em Londres, viajando muito, crescendo na carreira, estudando, saindo, conhecendo gente nova. Então foi uma fase da minha vida em que Londres, sim, realizou todos os meus sonhos, e sonhos que eu nem sabia que eu tinha na época, mas que foram realizados por causa de Londres. Hoje em dia, e por isso que nós decidimos sair de Londres, passou. O encanto passou, Londres não estava mais servindo às nossas necessidades. Tudo que era de bom a gente já tinha aproveitado, já tinha curtido, mas com a família crescendo, com 2 filhos, Londres não era mais o lugar perfeito pra gente. Denver é o lugar perfeito. Então, hoje em dia, Denver é o lugar mais perfeito da face da Terra. Às vezes a gente anda assim pelos parques, pelas cidades, pelas montanhas, e eu fico assim, me beliscando que eu não acredito que é aqui que eu moro. Não acredito que é aqui que eu tô tendo o privilégio de criar meus filhos. Então, assim, são 2 fases da vida com necessidades bem diferentes e lugares muito diferentes que, assim, não tem a mesma base de comparação. Então, Londres foi muito bom durante o período que eu vivi em Londres, e Denver está sendo muito bom para o momento que estamos vivendo em Denver. Quer dizer que um dia talvez a gente volte para Londres? Não sei, provavelmente não, mas não sei. Quer dizer que a gente vai ficar em Denver para sempre? Também não sei, provavelmente sim, mas não sei, né? A gente não tem como prever o que vai acontecer na vida. Então eu não faço comparações porque eu não acho que é justo com nenhum dos 2 lugares. Hoje em dia eu tenho certeza que eu não estaria mais feliz em Londres, por isso que decidimos sair. Realmente os últimos 2 anos em Londres foram muito difíceis e foi isso que foi o empurrão final pra gente ir embora, encarar a mudança, assim como se a gente tivesse vindo para Denver há 10 anos atrás, há 6 anos atrás, há 8 anos atrás, em vez de 4 anos atrás, eu não acho que eu teria curtido tanto, eu não acho que eu teria me adaptado tão rápido, eu não acho que eu teria, assim, me apaixonado pelo Colorado, por Denver da mesma maneira, porque as expectativas seriam muito diferentes. E, aliás, essa foi uma das perguntas também. Se você soubesse que o Colorado é isso tudo mesmo, né? Que se você soubesse que você ia gostar tanto do Colorado, você teria vindo antes? Quando eu vi a pergunta, minha primeira reação foi assim, nossa, claro, se eu soubesse que ia ser isso tudo, tinha vindo pra cá muito antes. Mas a verdade é que não, porque a gente nunca sabe, né? Nada do que foi será. E eu acho que foi, assim, um período muito específico de ter atingido um teto, assim, na vida de Londres, que eu não queria mais estar lá, e Denver foi, assim, a resposta para todas as nossas preces. Por mais que eu ame morar em Denver, eu acho que a gente, né, se o timing tivesse sido diferente, eu realmente não acho que eu teria curtido, né, estaria curtindo da mesma maneira. Então, sim, mas não. E aí isso leva também a várias perguntas, perguntando se voltaria para a Europa, se voltaria para o Brasil, se você pudesse ter exatamente a mesma casa, no lugar X, você iria para lá. E a questão não é a casa. Amo a minha casa, essa casa é um sonho, mas não é a casa física, sabe? É todo um estilo de vida, de estar no Colorado. E não sei, hoje em dia não saímos daqui de jeito nenhum. Mas não quer dizer que daqui a 10 anos a Isabela vai estar indo para a faculdade, sabe? Então daqui a 15 anos, 12, 13 anos, o Oliver vai estar saindo de casa. Então também não sei, né? Como vai estar, quais serão as nossas necessidades de espaço, de carreira, de vontade. Não sei se daqui a 5 anos a gente vai estar, daqui a mais 4 anos, se a gente vai estar saco cheio, não sei. Então, assim, voltaria para o Brasil? Não tenho vontade. Eu tô fora do Brasil há 18 anos.
não é uma coisa assim que eu ativamente pense em, ai não, porque o dia que eu voltar pro Brasil, não, assim, voltar pro Brasil não é uma coisa que faz parte do meu planejamento a longo prazo. Se tivesse que voltar por qualquer motivo, eu voltaria, sem problema nenhum. Voltar para a Inglaterra não está de jeito nenhum nos nossos planos. Se tiver que voltar, óbvio que voltaria e voltaria feliz. Se tivesse que mudar para a Austrália, para Singapura, para Conchichina, eu tenho certeza absoluta que me adaptaria em qualquer lugar, que nossa capacidade de adaptação seria incrível em qualquer lugar do mundo. Então, se eu tivesse que me mudar para algum lugar, me mudaria. Mas tendo a opção, tendo a escolha, não pretendemos sair daqui, assim, por um futuro a perder de vista. Claro que a vida muda, as condições, as necessidades mudam, então se um dia tiver que mudar, a gente muda, mas sim, não, nenhuma mudança faz parte dos nossos planos. E isso responde também algumas perguntas. Denver sempre foi a nossa escolha, porque eu sei que Colorado não é muito conhecido dos brasileiros, tirando assim, Aspen veio, essa parte mais de esqui, então não é um lugar que é muito conhecido. Às vezes eu falo, né, do clima e mostro, tipo, e as pessoas ficam, nossa, eu não sabia que o Colorado era assim, porque, concordo, eu também não conhecia muito do Colorado. Então, sim, o Colorado sempre foi a opção número 1, porque o Aaron, meu marido, ele não é do Colorado, ele é da Pensilvânia, mas ele passou, assim, a adolescência, a juventude toda vindo para o Colorado para passar férias. Então era um lugar que ele amava em todas as estações, amava o estilo de vida, amava o clima, montanhas, essas coisas. Depois que ele se formou na faculdade, ele fez faculdade nos Estados Unidos, veio para cá com um grupo de amigos e morou aqui antes de ser transferido para a Inglaterra, e a gente se conheceu lá e tal. Então, ele sempre quis voltar para Denver. O sonho dele sempre foi voltar para Denver. Não voltar para os Estados Unidos como um todo, voltar para o Colorado, voltar para Denver. Então, sempre foi a nossa escolha número 1 por causa disso. Durante muito tempo, eu também não sabia nada sobre o Colorado, e na minha cabeça era, eu nunca vou morar no Colorado porque eu não quero morar numa estação de esqui, porque eu não quero morar num lugar que tem neve, sei lá quantos meses por ano. Mas ao longo dos anos, né, visitando, vindo aqui para visitar os amigos dele, a mãe dele mora aqui, a irmã dele mora aqui, a tia mora aqui, que aí eu fui conhecendo e entendendo o Colorado e me apaixonando pelo Colorado e sabendo que, sim, o dia que a gente se mudar dos Estados Unidos será para o Colorado. Então, Denver sempre foi a nossa opção número 1, nossa escolha número 1 por causa disso. E chegamos a olhar lugares tipo Nova York, não Nova York e Manhattan, né, a cidade, mas assim, arredores, Nova Jersey e tal. Nunca foi um lugar que, assim, teve muito apelo pra mim. Califórnia também nunca foi um lugar que, assim, né, soa melhor, mas porque lugares mais familiares, né, nomes e cidades mais familiares do que o Colorado. Mas quando você começa a olhar realmente custo de vida, preço de casa, clima, salário, enfim, assim, nenhum outro lugar se comparava com Denver. Então, sim, sempre foi a nossa escolha. E, né, como eu falei, até que se prove o contrário, o plano é ficar aqui permanentemente. Outra grande área de perguntas, e muitas perguntas bem parecidas, sobre a questão de trabalho, de cultura de trabalho, essa questão mais laboral, porque eu acho que é um outro mito, né, que cerca um pouco a vida nos Estados Unidos, essa coisa de americanos serem muito workaholics, americanos não terem direito a nada, e americanos não terem benefícios e tal. E é uma outra dessas outras questões onde não dá para colocar tudo no mesmo saco, porque os Estados Unidos é incrivelmente diverso, inclusive nesse ponto. Fazendo a ressalva de que minha resposta vem de um ponto de vista bem privilegiado, de ter chegado aqui com toda a documentação, visto, direito de trabalho
inglês fluente, uma carreira já em nível avançado, uma transferência, e que existe muita discrepância no mercado de trabalho nos Estados Unidos, e que uma realidade é que os Estados Unidos não tem um equivalente ao CLT, não tem equivalente a uma lei trabalhista que seja universal, que seja federal. É tudo muito administrado a nível estadual e a nível local. E, assim, o nível estadual e local é o básico dos básicos e cabe às empresas meio que decidirem o que fazer. Ainda nisso, é super discrepante, porque, né, depende do estado, das políticas estaduais, das indústrias que dominam a economia daquele estado. Então tem muita discrepância, né? Eu falei numa outra resposta, a diferença de salários entre o Colorado e a Flórida, por exemplo. O Colorado estabelece o salário mínimo, que aqui é calculado por hora, a nível estadual, e tem outras leis a respeito de transparência de salário e, enfim, nivelar salários por cima. Então, por exemplo, o salário mínimo estadual da Flórida é menos da metade do salário mínimo estadual do Colorado. E isso determina, e eu falo isso pelo ponto de vista de ser uma profissional de RH mesmo, que aqui nos Estados Unidos salários são, somente para empresas grandes, indústrias multinacionais, é determinado pelo seu código postal. Então, até se você mora, né, se você mora num bairro que tem taxa, tipo, né, o equivalente ao IPTU, que é o urbano, que é o imposto de propriedade mais alto, isso te dá direito a uma banda salarial um pouco mais alta, mais os salários estabelecidos pelo estado, pela sua cidade e tal. Então, isso varia bastante, e a mesma coisa com certas leis de licença familiar, né, de maternidade, paternidade, doença e tal. Então, existem muitos mitos, mas também existe muita desigualdade. No meu ponto de vista de trabalhar para uma multinacional, uma empresa grande, empresa na área de tecnologia, que é um mercado super competitivo aqui nos Estados Unidos, competitivo pelo ponto de vista de talento, né, de atrair talento. Então são empresas que sabem que precisam oferecer muito e oferecer muita coisa boa para atrair os profissionais qualificados no mercado. Então, recebi algumas perguntas sobre questão de férias. Aqui nos Estados Unidos eu tenho muito mais férias do que eu tinha na Inglaterra, que já era muito. Na Inglaterra sempre tive cerca de 25 dias úteis de férias, com direito a comprar mais alguns dias, então alguns empregos eu já tive direito a 30 dias úteis de férias e tal. Aqui o emprego, né, que eu vim transferida, na mesma empresa, mesmo cargo na Inglaterra, eu tinha direito a 27 dias úteis de férias, cheguei aqui com direito a 32 dias úteis de férias, mais a semana do Natal sempre de férias coletiva, um adicional, e mais o fato de que aqui tem mais um monte de feriado que na Inglaterra não tinha, por exemplo. Então aquele primeiro ano que eu trabalhei aqui, eu não consegui usar todas as férias, porque era dias demais de férias e a gente tava, enfim, de mudança, comprando casa, sem cabeça, sem tempo para tirar férias mesmo. E a empresa que eu trabalho atualmente e a empresa que eu trabalhei por uns meses antes de começar a pandemia também tinha uma política super vantajosa para os trabalhadores, que é o padrão bem normal para empresas na área de tecnologia, mesmo caso do meu marido, desde que a gente se mudou para cá, que são férias ilimitadas. Não tem um sistema que calcule, sim, que controle quantas férias você tira. Eu não faço a menor ideia quantos dias de férias eu já tirei esse ano, e já tenho vários outros dias e semanas de férias marcadas pelo resto do ano, porque o princípio é equilíbrio, casa, vida pessoal, vida profissional, e você precisa, né, completar, fazer o que tem que fazer para
ter uma boa performance, uma boa produtividade no seu trabalho, mas não tem controle do horário que você começa, o horário que você termina. Tem dias que eu trabalho 4 horas, tem dias que eu trabalho 10 horas, mas a maioria dos dias, às 3 e pouco, que é o horário que eu vou buscar a Isabela na escola, o meu dia acabou, porque o importante é apresentar resultado, é trabalhar, fazer o que tem que ser feito e não cumprir horário. Mesma coisa com férias. Eu posso marcar e posso tirar quantos dias de férias eu quiser ao ano, mas ainda tenho a semana entre Natal e Ano Novo sempre de férias coletiva, a empresa fecha. Uma vez por trimestre a empresa dá um dia de férias, saúde mental para todo mundo, mais enforcar feriado, mais não sei o quê. Então, nesse ponto de vista, os benefícios, né, ser um trabalhador aqui nos Estados Unidos é muito melhor do que na Europa. Eu tinha muito o mito também de americano ser workaholic, porque acho que é isso que a gente vê em seriado, em filme. E a realidade que eu vi aqui nesses 4 anos é bem diferente, trabalhando para 3 empresas diferentes, mas eu trabalhei muitos anos com consultoria, então nesse período eu trabalhei para, né, clientes, várias outras empresas de mega empresas de tecnologia no Vale do Silício, na Califórnia, até mega bancos de investimento, instituições financeiras super conservadoras em Nova York ou em Boston. E a realidade é que o estilo de trabalho dos Estados Unidos é muito mais flexível e é muito mais informal. Desde a maneira como as pessoas se vestem, até esse comportamento de horário de reunião, de falar que não posso ir nessa reunião porque é o horário da apresentação de balé dos meus filhos, é o campeonato de tênis de não sei o quê. Então, eu cheguei aqui, assim, achando que a vida do americano é trabalhar e não é. Eu acho que justamente porque tem menos essa coisa, né, de acordos coletivos e de união e de leis trabalhistas como tem na empresa, isso permite que as empresas, como tem na Europa, aqui permite que as empresas ofereçam uma liberdade, uma autonomia para seus funcionários que em lugares como a Europa, que são altamente regulados pelo ponto de vista trabalhador, né, e laboral, como é no Brasil também, isso acaba limitando demais o que a empresa pode dar aos funcionários e como pode beneficiar os funcionários. Mas, como eu falei, eu sei que isso é um ponto de vista bem privilegiado pelo setor, pelo ambiente que eu trabalho, pela situação que eu vim para cá, pelas minhas qualificações, e falar inglês, e ter visto essas coisas todas. Eu sei que se eu trabalhasse, num restaurante, numa loja, num supermercado, qualquer outra coisa que não fosse tão corporativo, tão internacional, a minha experiência provavelmente teria sido muito diferente. Mas, assim como essas experiências também são diferentes em qualquer lugar do mundo. Se você trabalha no Brasil, num ambiente corporativo multinacional versus trabalhar para uma empresa local, pequena, ou no comércio, em serviços, é bem diferente. Então, eu acho que isso tem muito mito também. Parte disso para algumas pessoas, em alguns lugares, alguns setores, isso é realidade, mas não é para todo mundo. Para nós, para mim, para o Aaron, foi, sim, por esse ponto de vista, foi extremamente bom, né? Assim, nos beneficiamos muito mais com essa flexibilidade e um trabalho, sim, muito mais equilibrado. A nossa qualidade de vida aqui pelo ponto de vista equilíbrio vida-trabalho nem se compara em ter que ir pro escritório todos os dias na Inglaterra, ter que ter dias certos de férias, ter dias certos para isso, ter que marcar no sistema quando você vai no médico e fazer isso, fazer aquilo. E então para cá mesmo pré-pandemia isso era bem mais flexível. A grande diferença, mas que de novo não se aplicou diretamente ao meu caso, é também essa parte de licença médica para licença maternidade, paternidade, que na Europa
é a melhor do mundo. Não tem comparação. E certas partes da Europa também são bem diferentes. Então, na Inglaterra, licença maternidade era maravilhosa. Eu podia tirar 1 ano, né? Eu tinha direito a 1 ano, tirei acho que 9 meses com a Isabela e 10 meses com o Oliver. Mas em outras áreas da Europa não é a mesma coisa. Acho que na Itália são só 4 meses. Na Holanda são 16 semanas e algumas empresas oferecem um pouquinho mais, um pouquinho menos, assim como no Brasil, né? A licença maternidade são 4 meses, algumas empresas, alguns setores te dão 6 meses, algumas deixam você juntar com férias, outras não. E aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. A maioria das empresas, né, no meu ponto de vista corporativo e tal, a maioria das empresas oferecem entre 4 e 6 meses de licença maternidade, por exemplo. Algumas deixam você tirar tempo a mais não remunerado, algumas deixam você juntar com férias, algumas deixam você juntar com licença médica de não sei o quê. Mas, né, se você não trabalha num ambiente corporativo tal, dependendo do estado, você só tem direito a, 6 semanas de licença maternidade, que eu acho absurdamente absurdo, mas, de novo, não é uma coisa que dá para comparar alhos com bugalhos, porque é bem diferente dependendo de onde você tá, qual setor que você trabalha, qual tipo de empresa que você trabalha. E por fim, que acho que esse vídeo tá ficando super longo já, recebi várias outras perguntas sobre visto, cidadania, qual tipo de visto, como que eu consegui visto, e como eu mencionei no começo do vídeo, isso tá tudo incluído nos vídeos que eu fiz na época da mudança, que expliquei direitinho, mas eu já vim com Green Card, quando a gente começou a decidir, quando a gente decidiu começar a trabalhar na mudança, apliquei pro Green Card, porque nós já éramos casados há muito tempo, já tínhamos 2 filhos com cidadania americana, então foi um processo longo, porque é muita burocracia, muito caro, demora muito tempo mesmo, mas proporcionalmente relativamente simples, fizemos tudo nós mesmos, não usamos advogado, nada disso, porque assim, era um visto que eu já sabia que eu tinha direito e era mais uma questão de seguir o passo a passo da burocracia, em vez de, né, não era assim, enfim, mas tá tudo lá certinho. Então, o visto que eu tenho para trabalhar, para ter, né, todos os direitos e deveres é um Green Card. E a cidadania, eu adquiri o direito de pedir cidadania ano passado. A minha classificação, né? Green Card tem vários diferentes tipos. O Green Card, na verdade, nada mais é do que um apelido para residência permanente. Então, existem vários tipos diferentes de residência permanente, dependendo de como você conseguiu a sua residência permanente. No meu caso, que é um IRL1, não lembro o código exatamente, mas o meu tipo de residência permanente me deu direito a pedir cidadania depois de 3 anos morando aqui nos Estados Unidos, então já tenho esse direito há 1 ano, mais ou menos. Não é uma coisa que não é que não esteja interessada, mas não é uma coisa que eu pensei muito a respeito no momento. Não pesquisei exatamente o que isso significa, quanto trabalho daria, quanto tempo demoraria para conseguir, o que está envolvido. Não é uma coisa que, enfim, que eu tenha gastado tempo e neurônios pensando a respeito. Ainda não decidi se eu quero virar cidadã americana ou não. Não tenho nada contra ou a favor, não vejo nenhuma grande vantagem ou desvantagem de tirar a cidadania americana. A única vantagem que eu vejo em tirar a cidadania é poder votar. Como residente permanente, eu não posso votar aqui. E a única desvantagem de não tirar a cidadania é que daqui a 6 anos eu tenho que renovar o meu visto, o meu Green Card. Mas de resto, assim, para mim não tem nenhuma grande vantagem ou grande desvantagem de uma opção ou de outra. Então, não tenho opinião formada, não decidi o que eu vou fazer.
Então, enfim, não sei nem como responder. Não é uma coisa que esteja em trâmites, nem nada disso. Vou pesquisar, enfim, investigar a respeito, até porque eu não entendo direito, nunca pesquisei muito a fundo o impacto que isso teria nas cidadanias que eu já tenho. Eu já tenho uma dupla cidadania, eu sou portuguesa e brasileira. Não me indicaria de nenhuma das duas cidadanias que fazem parte, né, da minha história, do meu sangue, de verdade, para ter a cidadania americana. Não é uma coisa que eu faria de maneira alguma. E como eu já tenho duas cidadanias, eu não sei se a naturalização na nacionalidade americana teria um impacto. Não sei, tô aqui falando, pensando em voz alta, não sei se tem, se não tem. Não é uma coisa que eu tenha muito interesse ou pesquisado ou prestado atenção. Então, a resposta é que não tem resposta. Não tô tirando cidadania, já posso, já ganhei esse direito, mas, enfim, não tem nenhum trâmite, nem nenhum plano, nem nada disso. Muito obrigada por todas as perguntas. Eu recebi centenas de perguntas no Instagram, mas esses foram os temas principais, as perguntas mais comuns, assim, dentro do mesmo tema. Muitas perguntas sobre comparação e, como eu já falei outras vezes, quem compara não se diverte. Acho que cada momento da vida e cada lugar no seu quadrado, eu não tenho nem como comparar. Mas se eu não respondi a sua pergunta, sinto muito, desculpa. Sintam-se à vontade para fazer mais perguntas, porque eu sei que eu postei o stickerzinho de pergunta no Instagram. Nem todo mundo que me segue aqui ou que me assiste, me acompanha aqui no YouTube, me acompanha também lá no Instagram. Então, não percam essa grande oportunidade de me seguir no Instagram, que é o @Dri Miller. Mas se vocês tiverem outras perguntas, podem deixar aqui também, que aí eu vou respondendo nos comentários. E muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo e até o próximo. Tchau!